Quanto tempo eu tenho que trabalhar uma habilidade dentro da minha sala de aula? Eu recebi essa pergunta aqui que eu vou ler para vocês e nós vamos pensar sobre isso. Boa noite, tenho uma dúvida. Cheguei para o ensino fundamental este ano e fico muito na dúvida com relação a quanto tempo trabalhar uma mesma habilidade. Às vezes tenho a sensação que preciso voltar sempre porque não consolidaram. Por outro lado, são tantas habilidades que preciso dar conta que não tenho tempo para trabalhar a mesma sempre. Então agora eu vou te contar como é que a gente faz para desenvolver isso aqui direitinho e as crianças aprenderem e dar tempo de tudo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E para a gente entender aqui o tempo que a gente vai usar para as habilidades, a gente vai fazer uma separação entre qualidade e tempo. Quando eu falo qualidade, eu não estou falando de bom e ruim, estou falando de tipo de atividade que será trabalhado. Sabe quando um aluno te pergunta assim, professora, quantas linhas que tem que ter a produção de texto? Aí você responde para ele assim, não é o número de linhas, o importante é ter começo, meio e fim? Então, a gente precisa escolher as habilidades que a gente vai trabalhar no começo, no meio e no fim do trabalho com uma habilidade. É claro que tem habilidades que vão ser retomadas várias vezes e até mesmo em anos diferentes, né? Aquelas habilidades que são assim, por exemplo, F13, LP, não sei o que, F15, LP, não sei o que. Elas vão voltar todos os anos com uma complexidade diferente. Mas a gente trabalha dentro da sala de aula, começo, meio e fim do trabalho com aquela habilidade. Quando eu falo de qualidade, então, das atividades, eu estou dizendo que não é que tem atividade boa e atividade ruim, é que tem atividades que são melhores para um momento específico do seu trabalho. E aí, o que eu gosto de fazer, como que eu gosto de trabalhar? Usando uma boa sequência didática. Numa sequência didática, mesmo que você já tenha me ouvido falar sobre isso, vamos voltar para a gente encaixar aqui na resposta que você me pediu, tá? Então, numa sequência didática, a gente vai levantar o conhecimento prévio da criança, né? Como que a gente levanta o conhecimento prévio da criança? A gente pode fazer uma roda de conversa, né? Olha, quem sabe o que é isso? Quem sabe me contar sobre isso? Quem sabe falar sobre isso e deixar as crianças falarem ali o que elas sabem? Ou então a gente pode pedir para trazer alguma coisa de casa. Olha, hoje a gente vai trabalhar aqui a esfera, então, os sólidos geométricos. Então, eu queria que vocês trouxessem de casa um objeto que lembra esse sólido, né? Então, a gente vai levantar o conhecimento prévio. Levantar o conhecimento prévio não é fazer diagnóstico, é dar para a criança uma oportunidade dela ver o que ela já sabe, dela retomar, dela lembrar o que ela já sabe sobre aquilo que vai ser trabalhado, né? Então, por exemplo, a gente vai ensinar o alfabeto, aí a gente vai deixar a criança achar as letras do seu nome, onde estão as letras do seu nome, que são as letras que ela já conhece. Levantar conhecimento prévio é fazer a criança se lembrar do que ela já sabe do assunto para fazer uma ligação com aquilo que ela ainda vai aprender, entendeu? Beleza. Em seguida, levantou conhecimento prévio, isso aqui é uma roda de conversa, trazer uma coisa é uma coisa simples. Aí a gente vai para a vivência ou para uma situação em que a criança vai usar aquele objeto de conhecimento. Pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira. Então, vamos lá. Se estamos falando de alfabetização, a Sayonara é aluna do curso. Lá no curso a gente não tem uma atividade lúdica. Sugestão ali, cada aula não é uma atividade lúdica para uma habilidade? Então, a atividade lúdica que está ali, ela é muito boa para esse começo, para essa vivência, né? Para você despertar no aluno, trabalhar com o aluno. Ele não sabe direito o que ele está fazendo, mas ele já está lidando com aquilo. Seja o alfabeto, seja uma consciência fonológica, ele está lidando com aquilo ali durante a brincadeira. Então, você começa a montar sua sequência didática ali pela atividade lúdica. Depois da atividade lúdica, brincou bastante, contou sílaba ou mudou sílaba de palavra e tal. E aí você trabalhou bastante ali aquela vivência.
Aí a gente vai para a sistematização. Não basta a criança brincar várias vezes com aquele joguinho, ela precisa aprender a representar, a nomear, a escrever. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer atividades escritas. Lá a gente não tem as atividades escritas, as apostilas. Então, você vai ali na apostila, vai ali na atividade escrita para sistematizar o conhecimento. Sistematizou, escreveu, aprendeu a dar nome, aprendeu a classificar, né? Depende do conhecimento aí, da habilidade que você está trabalhando. Então, sistematizou, aí vem a fixação. Fixação. A criança precisa memorizar o que ela aprendeu. Então, ela vivenciou, ela teve um contato com aquele objeto de conhecimento ali através do jogo, da brincadeira. Depois, ela aprendeu a nomear, a classificar, a escrever, a representar. Agora, ela precisa se lembrar de tudo isso, fixar isso na memória, né? Há algum tempo atrás, as pessoas começaram a demonizar a memória na escola, mas o ruim é memorizar o que eu não entendi. Quando a gente faz um processo de entender, de ter contato, aí sim a gente vai, né, fixar o que a gente aprendeu. Então, fixação. O que pode ser a fixação? A fixação pode ser mais jogo. A fixação pode ser cruzadinha, caça-palavras, outros tipos de atividades escritas, jogo de memória, que vão fazer a criança se lembrar daquilo que ela aprendeu. E depois vem a avaliação. Aqui, então, a gente separou qualidades diferentes de atividades que, dadas em uma sequência, vão levar a criança a entender, a consolidar a habilidade, vão conduzir a criança pelo caminho dessa habilidade. E o tempo, né? Eu falei que a gente ia falar de qualidade de tempo. Então, a qualidade das atividades, seguindo uma boa sequência didática, vão melhorar o desempenho da criança, o quanto a criança consolida ali da habilidade. Bom, o último passo de uma sequência didática é a avaliação. Não necessariamente aquela avaliação somativa, aquela avaliação que classifica a minha criança, mas uma avaliação formativa, uma avaliação do processo. Não é que eu vou dar prova para ver se ele né, vou dar prova toda semana, mas toda semana, depois de trabalhar essa sequência, eu posso dar atividades para verificar se as minhas crianças aprenderam, né? E aí, eu vou avaliar como é que a turma está. E eu tenho 3 resultados possíveis. Primeiro resultado, aquele que a gente mais quer da vida. Olha, fiz a sequência e as crianças entenderam, aprenderam, estão dominando aqui, consolidaram. Então, tá ok. Segundo resultado, as minhas crianças não aprenderam ainda. Eles ainda estão tropeçando aqui em algum lugar. Por exemplo, lá quando a criança estiver na divisão, ela já faz a divisão, mas quando tem que pôr vírgula, ela erra. Então, a gente vai voltar na vírgula, com a turma toda, né? Então, não, as minhas crianças estão dividindo, mas quando é número grande, elas não estão conseguindo. Então, nós vamos voltar na fixação, voltar nos exercícios e aumentar esses números. Bom, não, a minha criança, elas não estão conseguindo, então eu vou voltar, vou retomar, ok? Então, primeiro resultado, as crianças conseguiram, eu posso passar para frente. Segundo resultado, as crianças não conseguiram, eu vou retomar, mas eu vou retomar só o que elas não conseguiram. Você não vai voltar lá no começo de novo e nem ficar dando coisa aleatória. E terceiro resultado, as minhas crianças conseguiram, mas algumas crianças ainda não. Aí a gente vai fazer uma intervenção individual. Pode ser chamar para explicar, para fazer uns exercícios, pode ser passar uma atividade diferenciada, pode ser jogar mais uma vez e orientar, ficar ali naquele grupo de crianças que não aprenderam. Mas a gente não precisa ficar na mesma habilidade a vida inteira por causa de 3 crianças que não conseguiram, por causa de 2 crianças que não conseguiram. A gente também não vai abandoná-las, mas a gente pode fazer uma intervenção
individual com elas. E assim a gente vai tendo ali, né, uma noção para planejar se eu posso avançar para outra habilidade ou se eu tenho que retomar aquela que eu estava trabalhando. Assim, você não vai perder tempo, né, ficando muito tempo numa habilidade só, e também não vai passar pela habilidade sem que as crianças aprendam. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se foi útil para você, pode ser útil para outros professores também. Então vale compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Um grande beijo e até a próxima!